nas suas promessas, para aqueles que são os seus filhos, para aqueles que agradecem a Ele, para aqueles que o louvam, para aqueles que o adoram, para aqueles que o reconhecem como Deus verdadeiro. Deus abençoa com bênçãos especiais, com bênçãos maravilhosas. Há muitas bênçãos que o Senhor dá aos seus filhos. Eu quero dizer, irmãos, Deus abençoa os seus filhos. Amém. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, porque quem não é filho de Deus é criatura. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho aos filhos de Deus. Não, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí depois, se as pessoas receberem, aí João vai dizer em 1:11 que Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, com uma condição: crer no seu nome. Então esses são os filhos de Deus. Então Deus abençoa com bênçãos especiais os filhos de Deus. Não adianta você falar para uma pessoa que não é crente, que não tem Jesus na vida, que não vem para a igreja. Não adianta: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Não adianta você dizer isso para ela, sendo que ela não tem compromisso com Deus. Deus só vai abençoar tal pessoa se ela fizer um compromisso com Deus, de estar na casa de Deus. Deus vai abençoá-la com bênçãos especiais. Bênçãos especiais. Glórias ao nome do Senhor. Então nós vamos falar sobre as bênçãos, ou não todas, pelo menos as que nós temos a certeza que receberemos do Senhor. As bênçãos de Deus. Vamos falar só 3 aqui, porque são muitas, né? Mas a bênção do arrependimento. Deus, Ele abençoa o homem com a bênção do arrependimento. E qual é a bênção do arrependimento? A bênção do arrependimento, ela é o perdão, né? Quando os homens se arrependem, Deus perdoa. Deus perdoa os seus pecados, porque Ele se arrepende do seu pecado. Enquanto o homem não se arrepende do seu pecado, ele não tem o perdão de Deus. E se não tem o perdão de Deus, ele não é filho de Deus e muito menos é salvo em Jesus Cristo. Aí você diz: isso é para o povo lá fora. Não, na igreja há muitos crentes que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Na igreja há muitos crentes ainda que precisam se arrepender. O seu coração ainda continua magoado, ainda continua cheio de ressentimentos, e Deus quer te abençoar, Deus quer te perdoar, mas é necessário arrepender-se. Eu tenho experiência própria disso, irmão. De dentro da minha casa, meu pai aceitou Jesus como Salvador da sua alma, mas só depois de quase 10 anos ele se arrependeu dos seus pecados. Porque nesses 10 anos eu via meu pai reclamar, eu via meu pai fazer as mesmas coisas que ele fazia ainda quando estava no mundo. Meu pai ainda continuava sem arrependimento. Mas um dia fui eu fazer uma visita a ele, e quando cheguei em casa, que ele me viu, começou a chorar e não parava mais de chorar. Não havia quem o fizesse parar de chorar. Ele não conseguia falar. E só depois de algum tempo, quando ele já tinha chorado muito, enxugado muitas lágrimas, então ele disse: hoje eu me arrependi de tudo que eu fiz e sinto agora a minha alma leve. Quando
de 88. E só depois de 6 meses que eu estava na igreja foi que eu me arrependi dos meus pecados. Mas eu estava lá na igreja, mas não havia ainda arrependimento no meu coração. Então, há quantos crentes outros que nós conhecemos que estão na igreja, mas precisam de arrependimento. Não é porque está na igreja, não é porque participa da ceia, não é porque faz algum trabalho na igreja, não é porque tem uma Bíblia, não é porque estuda, não é por isso, mas é necessário o arrependimento para ter o perdão de Deus na sua vida. Jesus disse, em Marcos 1,15, Jesus disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluias! É a pregação de Jesus. Quando Jesus iniciou, ele iniciou pregando o arrependimento, ele iniciou falando do arrependimento. Em Mateus 4,17, você vai ver também Jesus falando do arrependimento. Arrependei-vos. João Batista, quando veio falar sobre Jesus, anunciar que o Messias estava chegando, João Batista também não só falava e pregava o arrependimento, mas o batismo dele era chamado batismo do arrependimento. Aleluias! Paulo também falou sobre o arrependimento. Ele disse que a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então é necessário arrepender. Pedro também falou sobre o arrependimento. Todos os apóstolos pregaram sobre o arrependimento, porque é necessário o homem arrepender-se. Então a bênção do arrependimento é o perdão dos seus pecados. E depois que você recebe o perdão, você tem então a salvação da sua alma. Aleluia! E depois, a outra bênção que nós recebemos é a bênção da santificação. A bênção da santificação é a garantia da salvação. Porque só com o perdão dos pecados ainda você pode pecar e não se arrepender. Mas quando o homem busca a santificação, ele está buscando a garantia. É como se ele estivesse selando a sua salvação com a sua santificação. Então, para ser abençoado, é necessário viver uma vida santa, ou seja, uma vida separada do pecado, para estar próximo de Deus. Então, irmãos, mais uma vez eu vou dizer, porque eu já vi muitas pessoas dizerem, para pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que não querem compromisso com a igreja, que não quer vir para a igreja, e muitos crentes dizendo, Deus te abençoa, Deus vai te abençoar, Deus Deus faz isso mesmo, mas se essa pessoa for filho de Deus, se essa pessoa tiver compromisso com Deus, se essa pessoa estiver na igreja, se essa pessoa for fiel ao Senhor, então receberá essas bênçãos especiais que o Senhor tem para os seus filhos. Então é necessário santificação. Como Deus vai abençoar uma pessoa que não quer compromisso com Ele? Como Deus vai abençoar alguém que não quer ter compromisso com a igreja? Como Deus vai abençoar alguém que blasfema de Deus, que faz coisas que desagradam a Deus? Como Deus vai derramar bênçãos especiais sobre pessoas que não querem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade em servir a Deus? Deus abençoa com aquelas bênçãos que eu já falei, abençoa todos os homens com a água, com o ar, com a vida, enfim, tantas outras coisas, mas estas bênçãos
é necessário que as pessoas tenham compromisso com o Senhor. Aleluia. Então é necessário santificação para garantir a salvação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação. São versículos que vocês já conhecem, que nós conhecemos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Hebreus 11:6 ele disse: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, ou seja, é abençoador dos que o buscam. Aleluias! Então é necessário essa vida de santificação. E santificação, irmãos, não é assim: amanhã eu já estou santificado, hoje eu já estou santo. Não, santificação é um processo, né? É cada dia você melhorando, cada dia você se santificando, procurando melhorar a sua vida diante de Deus. E o próprio Jesus disse que quando Ele vier e encontrar você fazendo assim, aleluias, você estará juntamente com Ele. Então é necessário que você esteja todos os dias buscando uma vida de santificação. A vida de santificação é uma luta contra o seu próprio eu. A vida de santificação é uma luta contra a sua própria carne. A vida de santificação é uma vida que você 24 horas luta com você mesmo. Você é o maior inimigo de você mesmo. Não há inimigo maior do que nós mesmos, porque nós lutamos conosco mesmo 24 horas. É o Valdemar lutando contra o Valdemar 24 horas por dia, o tempo todo lutando para viver com Deus. As pessoas que não têm compromisso com Deus não têm esse tipo de luta, porque acham que tudo é normal, que tudo é comum, que tudo é assim mesmo, que o homem morreu, acabou. Não, aqueles que têm compromisso com Deus não são assim, porque buscam uma vida para se aproximar de Deus. E quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós entramos nesse processo de santificação, mais nós chegamos perto de Deus. E quanto mais chegamos perto de Deus, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos ouve, porque Ele ouve aquele que se aproxima dEle. Ele ouve aquele que resiste o diabo. Ele ouve aquele que resiste a Satanás. Ele ouve aquele que luta contra o pecado. Ele ouve aquele que vai se aproximando dele. Então ele ouve. Deus, o Tiago escreveu dizendo que Deus não ouve a pecadores. Isaías escreveu que aqueles que pecam, aqueles que estão em pecado, Deus não tem ouvidos para ele. Então, amado irmão, vamos a cada dia melhorar a nossa vida na presença de Deus, para garantirmos a nossa salvação. E Deus, quando voltar, encontrar você lutando, batalhando, lutando contra você mesmo, para você se aproximar dele, poderosamente você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então a bênção da santificação é a garantia da salvação. A bênção do arrependimento é o perdão dos nossos pecados. E a outra bênção que nós recebemos é a bênção da comunhão. A bênção da comunhão. Qual é a bênção da comunhão? A bênção da comunhão é a presença de Deus. A presença de Deus expressada no seu comportamento cristão. Aleluia. E o selo
da garantia da vida eterna. A bênção da comunhão é quando a presença de Deus está na sua vida. É porque você tem comunhão. O seu comportamento cristão, ele vai expressar a presença de Deus para as outras pessoas. Quando você tem comunhão com os irmãos primeiro você precisa ter comunhão com o próximo. Primeiro você precisa ter comunhão com aquelas pessoas que você vê. Porque, se eu não me engano, foi João que disse como que uma pessoa pode crer em alguém que ele não vê e desprezar aqueles que eles veem. Então é necessário que a sua comunhão seja com o seu irmão, a sua comunhão seja com o seu patrão, a sua comunhão seja com o seu colega de trabalho, mesmo que seja impossível. Às vezes ele não tem comunhão com você, mas você precisa ter comunhão com ele. Outra coisa, para mim ter comunhão com o meu pastor aqui, o pastor Márcio, eu não preciso todo domingo estar na casa dele comigo, não, o churrasquinho, né? Não é preciso isso, irmãos. Ter comunhão é você olhar para o irmão e dizer: graças a Deus, eu estou bem com aquele irmão, eu estou bem com aquela irmã. Eu olho para ele, eu olho para ela, e a minha alegria no meu coração, a presença de Deus na minha vida eu sinto, porque nada tenho contra ela. Isto é comunhão, irmãos. Comunhão é isto. Eu não preciso estar todo dia na sua casa, todo final de semana na sua casa, para me ter comunhão com você. O que eu preciso é estar bem com você, ao olhar para você. Quantas pessoas dizem: não vou para a igreja, porque o irmão fulano está lá, porque a irmã vai estar lá. Eu, quando vejo aquela irmã, passo para outra rua, porque não posso nem ver o rosto, a cara dessa pessoa, não é? Muitas pessoas dizem assim, irmãos, crentes da igreja, que não quer ver o outro. Isso não é comunhão. Então, quando nós temos comunhão com os outros, nós temos comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com o próximo, com a pessoa que está ao seu lado, que convive com você, com a pessoa que está sempre com você, quando você tem comunhão com ela, tem comunhão também com Deus. Aleluia! Então precisamos desta comunhão com os irmãos para ter comunhão com Deus, pois Ele é o nosso Pai. Deus é nosso Pai. E como que o nosso Pai vai me abençoar? Meu Pai vai me abençoar se eu não tenho comunhão com Ele. Isso você pode tirar exemplo de dentro da sua casa, no meio da sua família. O filho mais próximo do pai é que o pai mais abençoa, não é? É que o pai mais se lembra. Quando você mais se aproxima, mais é querido, mais obedece ao pai, mais você tem a proteção do pai. Não é? Se você obedece mais o seu patrão no seu trabalho, você vai ter a proteção do seu patrão, porque você o obedece. Em casa também, eu imagino um casal vivendo os dois juntos, há sempre uma obediência, né? Apesar que obediência entre casal é um termo muito forte, mas no sentido que eu quero dizer aqui, é quando o marido obedece a esposa. Tem vezes que o marido precisa obedecer a esposa, e quando ele obedece a esposa, ele tem a proteção da esposa. E quando a esposa obedece o marido, ela tem a proteção do marido. E quando os filhos obedecem os pais, tem a proteção dos pais. Agora, se você não obedece, você não vai ter proteção de ninguém. Como você vai receber as bênçãos de Deus se você não procura melhorar a sua obediência para com Ele? Quanto mais você obedece a Deus, mais as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida. Quando
temos comunhão com as outras pessoas, temos comunhão com Deus. João disse isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, também muito conhecido, que diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que acontece depois disso? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Aleluia! Aleluia! Olha aí, então é necessário, porque pecado não entra no céu, não é? Os pecados ficam todos na terra. O homem, para entrar no céu, precisa do perdão de Deus, né? Precisa do perdão do Senhor para estar no céu. Precisa estar redimido, lavado no sangue do Cordeiro. E esta comunhão com o próximo, esta comunhão com os irmãos, é que nos vai nos aproximar a cada dia mais de Deus. E como é bom nós vivemos em comunhão com os irmãos. Como é bom nós olharmos para qualquer pessoa e dizermos dentro de nós: não tenho nada contra esta pessoa, não tenho nada contra esse irmão, estou bem com ele, estou em comunhão com ele. É sinal que a presença de Deus está na sua vida. Aleluia! Aleluia! É a expressão, e essa expressão vai reagir no comportamento, no seu comportamento. Você vai se comportar bem como cristão, e às vezes nem precisa você pregar. Nem precisa você pregar para alguém, porque as pessoas vendo a presença de Deus na sua vida, através do seu comportamento de crente, através do seu comportamento cristão, as pessoas irão a você e irão perguntar para você: por que você é diferente de nós? Por que você não é igual aos outros? Por que você não ri quando nós contamos piada? Por que você não vai beber uns copos quando nós convidamos você para beber? Por que você está sempre alegre enquanto o mundo está em crise? Você está cantando e os problemas acontecendo, as dificuldades são tantas, você ganha o mesmo salário que eu e eu estou sofrendo, mas você está sempre feliz. O seu rosto mostra essa felicidade. Por que acontece isso com você? Aí você vai dizer: é a presença de Deus na minha vida. Aleluia! Eu sirvo um Deus que não me deixa faltar nada. Eu sirvo um Deus que sempre me acorde nas horas de aflições. Eu sirvo um Deus que me alegra sempre quando o meu coração quer ficar triste. Mas como disse o apóstolo Paulo, ele disse: às vezes tristes, mais alegre. Como que um crente, como que uma pessoa pode se aborrecer, pode ficar triste e estar alegre ao mesmo tempo? Eu explico isso para você. Ficamos tristes com o mundo, ficamos contristados e aborrecidos e decepcionados com os homens às vezes, mas o nosso coração diz: você é do céu, você não pertence a este mundo, você não pertence a esta terra, o seu lugar é lá. Aqui é só um pouquinho de tempo, o que virá não tardará. Aguarde, espere, e a nossa alegria então é constante, mesmo que os problemas estão acontecendo, estão jorrando sobre as nossas vidas, mas nós estamos felizes e dizemos: a minha esperança é no Senhor, eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor, o Senhor está comigo. Aleluia! É por isso, irmãos, que muitas vezes nós, tristes, mas estamos felizes.
Felizes porque não é aqui a nossa terra. Nós não somos apegados às coisas deste mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos apegados ao ouro, não somos apegados à prata, não somos apegados aos bens desta terra, porque os nossos bens estão no céu, a nossa pátria está no céu, a nossa morada está no céu. Aleluia! É lá que nós temos os nossos bens, é lá onde nós vamos estar com o Senhor para sempre. E por isso nós, cristãos, não nos afligimos, não nos entristecemos, estamos sempre felizes, porque aqui não é o nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, João 15, glória a 7, Jesus. ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. É preciso você estar no Senhor, para que as palavras dele estejam em você. Se as palavras do Senhor estiverem na sua vida, e a palavra de Deus está na nossa vida, quando nós colocamos ela em prática na nossa vida, significa que a palavra está na nossa vida. E ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. E aí as pessoas, então, eu posso pedir qualquer coisa. Olha, se você pedir o que está no plano de Deus, se você pedir o que estiver na vontade de Deus, com certeza você vai receber, não no seu tempo, no tempo de Deus, mas é necessário que você esteja nele, e que as suas palavras estejam em você. E aí então, você pedindo, você vai receber em nome de Jesus, porque Ele está pronto para te abençoar. Tem muita gente correndo atrás de bênçãos, de um lado para o outro, de igreja em igreja, de profeta em profeta, né? E buscando aí pelos homens, não, irmãos, e esquecendo-se do dono da bênção, esquecendo do Deus que dá vitória. Fica aqui, fica aqui. Aqui é o lugar de você ser abençoado. Não precisa você ficar andando de um lado para o outro. Fica firme, espera, vem orar, vem buscar a presença de Deus. Quando o pastor convida, quando é os dias dos cultos de ensino, aqui é o nosso monte. Aleluia! Não precisa você ir para monte. O monte é aqui na igreja. Aleluia! Aqui é o monte da casa do Senhor, onde nós nos reunimos para buscar a presença de Deus. Deus fala conosco, nós ouvimos Ele falar conosco, recebemos a bênção de Deus aonde? Na igreja. Aqui é o lugar em que nós sempre devemos estar e esperar nos céus as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Deus quer te abençoar, e eu convido você a se colocar de pé, e eu quero abençoar a sua vida. Aleluia! Glória a Porque Deus. eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Aleluia! Seja você uma bênção, irmãos. Seja você uma bênção para a sua esposa. Seja você uma bênção para o seu esposo. Seja você uma bênção para os seus filhos. Seja você uma bênção para o seu patrão. Seja você uma bênção para os seus colegas de trabalho. Aleluia. Seja você uma bênção onde você estiver. Seja você uma bênção para os seus parentes, para os seus familiares, para o seu próximo. Glória Seja a Deus. você uma bênção, abençoando as pessoas. Aleluia, porque você é uma bênção. Ninguém pode abençoar ninguém se não for bênção nas mãos de Deus. Se você é bênção nas mãos do Senhor, você tem poder, você tem graça para abençoar a qualquer pessoa que seja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meu Pai que está no céu, na tua
tua presença, Deus, nós estamos neste momento agradecidos, ó Pai, pela tua presença na nossa vida, pela bênção do Senhor em nossos corações. Nós somos agradecidos, ó Pai, porque os milagres da salvação estão na nossa vida. O arrependimento, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados, temos o perdão para a nossa salvação. Nós te agradecemos também, porque nós lutamos contra nós mesmos para vivermos uma vida de santificação ao Senhor. Nós agradecemos porque temos comunhão com os nossos irmãos, porque temos comunhão com o nosso próximo e garantimos a vida eterna para nós quando temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus santo e amado, olha, Senhor, por nós, continua nos dando vitória em nome de Jesus Cristo. É o nosso pedido a Ti, ó Pai. Amém. Louvado seja